E daí, Pixel, beleza? Como é que tem passado as coisas? Eu quero falar agora sobre algo muito importante. Chega bem pertinho, que hoje a gente vai falar sobre saúde mental. É um dos tópicos que eu mais gosto e é muito legal porque uma das frases que eu mais ouço é: Doutor, o meu medo é da anestesia. E a gente vê medos, tanto medos fundados, né? Um medo que tem motivo de existir, como alguns medos que são completamente patológicos e que provavelmente eles vêm todo dia, eles vêm e vão embora. Assim como a ansiedade, que ela é um elemento que às vezes a gente tenta acalmar um ansioso. E você vai lembrar de diversas vezes na tua vida que você encontrou alguém ansioso e nem sempre o ansioso consegue dar uma explicação de por que ele está ansioso. Mas a grande maioria das vezes ele atribui alguma coisa como razão da ansiedade dele. Que sabe, uma das coisas que eu mais aprendi nos últimos meses de importante é que nem sempre o ser humano é aquele ser racional que a gente aprendeu na escola que o ser humano é. O ser humano não necessariamente é um ser racional. A maioria das vezes o ser humano ele é um ser irracional que dá motivos racionais para suas atitudes que partiram da irracionalidade, dos sentimentos, ou do instinto, ou de alguma coisa que levou a fazer algumas coisas. Então, depois parte-se tanto tempo batendo a cabeça para justificar alguma coisa que aconteceu, simplesmente para ter uma justificativa para algo que, no fundo, foi irracional. Com o tempo também aprendi que quando alguém tem uma péssima ideia e você chamar ele de burro, ele não vai dizer: eu estou sendo burro, agora você é inteligente. Mas a gente aprendeu tanto, um livro que eu poderia recomendar fácil para você ler, se chama Loser Think, que é sobre maneiras produtivas de pensar e como que a gente pode endereçar, alguém que teve uma ideia péssima, endereçar a ideia e não a pessoa, para não estigmatizar ninguém. E é possível que ele troque de ideia se a ideia dele for realmente ruim. Isso não quer dizer que você é o melhor juiz para julgar se a ideia que ele teve foi boa ou ruim. Mas, enfim, saúde mental. Isso tem rondado esse ano todo que a gente passou, e eu espero muito que você tenha se ligado a algum LED nosso. Estar sendo cuidado é fundamental, e esse é um dos principais quesitos que a gente tem. Quando a gente está procurando por novos líderes para LED, não é nem um pouco importante ser alguém que, maneja super bem a Bíblia, é um super professor. Mas, com certeza, a primeira coisa que precisa ser é hospitaleiro, é ter hospitalidade. É gostar de receber pessoas em casa. É tratar bem e ser alguém agregador. Na verdade, isso tem muito de cristão nisso daí. A gente acredita que todo cristão é um pastor e que toda casa é uma igreja, mas mesmo assim a gente faz a igreja acontecer porque Jesus mandou que ela fosse feita. Eu não sei se passou para você algumas coisas menores ou maiores durante esse tempo todo de pandemia, mas com certeza, se a pandemia não afetou você emocionalmente, você não é normal. Você tem alguma coisa que precisa ser tratada. É bom procurar um psiquiatra ou um psicólogo e, às vezes, alguém que ama você de verdade para deitar no ombro e poder falar algumas verdades do teu coração, soltar para fora. A Bíblia ensina demais a gente que a gente deve confessar essas coisas uns aos outros e com pessoas que ganhem a tua confiança. Um personagem que eu gosto demais aqui na Bíblia e que ele passou por ele declarou a vontade de morrer, ele declarou a sua vontade suicida, é o profeta Elias. O profeta Elias, ele é um dos caras mais pentecostais da Bíblia inteira. É engraçado que em 1 Reis 18, ele está desafiando os profetas de um outro deus, né, chamado Baal, que eles serviam uma outra rainha que estava lá, a rainha Jezabel. E ela é tida como uma personagem má na Bíblia, se você olhar lá. Ela era uma manipuladora. E ele chega de maneira muito... Eu gosto demais aqui em 1 Reis 18, que, na verdade, ele zoa muito os inimigos dele, os profetas de Baal. E os profetas de Baal, às vezes, eles são mais educados do que o próprio profeta Elias. Então, ele vai até o Monte Carmelo, onde ele confronta todos esses profetas de Baal.
Ele diz, no versículo 18 e 22, ele fala: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha, também não acenderei fogo nelas. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Cara, eu não sei se teria coragem de fazer isso, eu com certeza não. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem, visto que vocês são tantos, né? Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Eles pegaram o novilho que foi dado e prepararam. Eram tempos que eles faziam sacrifícios, né? E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Cara, de manhã até meio-dia, né? Você pode colocar aí umas 6 horas. Baal nos responde, e gritavam e dançavam em volta do altar que tinham feito, mas não teve nenhuma resposta, ninguém respondeu. No meio-dia, Elias começou a zombar deles: gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe ele esteja meditando, ou ocupando, ou viajando, quem sabe esteja dormindo e precisa ser despertado, né? Então passaram a gritar ainda mais alto e feriram-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não teve nenhuma resposta, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada das 12 tribos dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: o seu nome será Israel. Você deve lembrar do outro domingo. Lembra, esse era o Jacó, que depois mudou o nome para Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois ele apanhou a lenha, cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam mais uma vez. Ele disse: não. Façam pela 3ª vez, ordenou. Eles fizeram. A água escorria pelo altar, chegando a encher a valeta. Na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecida que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo e fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer o riacho em Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Era um tempo que tinha seca total. Eles estavam completamente seca. Então ele falou: vá lá na direção do mar. Não tem nada. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. E na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. E Elias disse: vá dizer a Acabe, o rei Acabe: prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começaram a ventar e chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Cara, esse era o contexto do que Elias estava vivendo. Cara, o cara estava bombando, ele estava sozinho, ele detonou 450 outros caras que eram os opositores dele. Desceu fogo do céu, o cara tinha inundado aquilo ali para dizer: olha, não tem como pegar qualquer tipo de fogo aqui. E Deus mandou o fogo do céu. Não estou falando que é para você tentar fazer isso, e nem que você vai convencer alguém de que Jesus é o Senhor fazendo isso daí, muito pelo contrário. A gente vive tempos em que Ele já converteu o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e que é a fé que nos conecta a Deus de verdade, porque Ele já está conectado conosco, e é a gente que dá esse passo. Mas enfim, esse é o contexto de um cara que estava no auge da sua carreira. Ele parecia um Jedi aqui. As coisas que ele fez aqui foram incríveis e ele estava no auge da sua carreira. Tudo o que ele poderia mais sonhar. É aquele cara pentecostal, o cara do fogo, o cara do reteté. O cara que estava ali vivendo o maior avivamento que já poderia ter na vida dele. E às vezes, para muitos outros amigos também pastores que estão assistindo agora,
Esse, quem sabe, foi o teu momento que você estava vivendo antes da pandemia e que daí tentou replicar durante a pandemia, tentou voltar ao culto de alguma maneira, porque precisava da presença das pessoas por perto e às vezes a comunidade tinha uma dificuldade enorme de se esforçar intencionalmente para se conectar via internet. Cara, eu entendo o teu coração. Eu entendo essa dificuldade. A gente também teve. E a gente foi intencional em diversas coisas. E muitas vezes deu certo e outras deram errado. Faz parte da coisa do jeito que a gente está vivendo nesses dias. E às vezes alguns podem pensar que é um Jedi, tipo Elias, assim, né? Tipo, eu vou lá na igreja e daí não tem vírus, ali não entra. E a gente já enfrentou, tipo, cara, sério, internação e às vezes a perda de parentes e pessoas queridas nossas por causa desse vírus maldito que a gente ainda não entende isso aí que está acontecendo e não vai entender. Foi dado como projeção no começo da pandemia que 20 a 25% das igrejas no mundo fechariam. E isso aconteceu. Isso aconteceu mesmo, até mais do que isso. E nesse tempo, 57% dos pastores nos Estados Unidos, eles deixariam o seu ministério se ele tivesse uma outra possibilidade de emprego, de outro trabalho, ou outra renda que ele pudesse ter. 45% das esposas de pastores dizem que o problema da vida é o esgotamento ministerial do seu marido. E 25% dos pastores, eles não têm a quem recorrer em suas dificuldades, não têm um confidente, não têm um melhor amigo. Tem tanta gente na igreja, às vezes, mas não tem alguém que seja aquele a quem ele pode abrir o coração e dizer que é humano, né? Tipo, tantas vezes espero do pastor um super-herói, um Elias, um cara desses daqui, né? É simplesmente alguém disposto, alguém que está dando sua própria vida pelos outros. É isso que o pastor faz. É engraçado que você pega aqui essa história de Elias, e esse é Elias em 1 Reis 18, e daí muda para 1 Reis 19. E muita coisa muda nisso daí. Ele começa com... Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como tinha matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Cara, ele tinha acabado de matar 450 homens e de repente uma mulher falou: eu vou te pegar. E ele fugiu desesperado. É lógico que você pode pensar que ela tem um exército para mobilizar, ela é o Estado Islâmico, ela é qualquer coisa desse tipo, que ela vai sair degolando todo mundo pela frente, já era aquilo que todo mundo temia. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia para dentro do deserto. Cara, é para ninguém encontrar mesmo. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra e obrigado por nos trazer, através de histórias e do storytelling que a Bíblia tem tão forte, verdades tão profundas que a gente não aprenderia com frases de efeito, a gente não aprenderia com fórmulas. Mas a gente entende que a tua maneira preferida de nos ensinar é através de contar histórias para nós. Que essas histórias acalmem nosso coração, nos coloquem no nosso lugar e elas possam nos mobilizar do lugar de paralisia para um lugar de vida abundante. Em nome de Jesus. Amém? Cara, depois chegou um anjo ali e falou, tocou nele e disse: levante-se e coma, né? Tipo, o depressivo, ele não quer comer. O depressivo, ele está numa cama, ele está deitado, ele já está desesperado, ele desistiu da vida. Quando fala disso, sobre morte e desistência da vida, me lembra muito sobre Adão e a árvore e aquela fruta e a Eva e o início do pecado, e quando, na queda do homem, o homem decidiu fugir de Deus porque ele concluiu que ele merecia morrer. É engraçado que a morte ela entra na história, mas tipo, parece que ele ia morder com uma maçã envenenada e ia morrer,
Mas isso não aconteceu. Ele comeu e estava vivo. Na verdade, ele começou a perceber que ele estava nu e ele se escondeu. E pelo menos esse foi o motivo que ele falou para Deus. Olha, me escondi porque eu estava nu. Né? Isso é a alegação. Às vezes aquele que está sendo perseguido ou aquele que está se defendendo num tribunal como culpado, ele vai dar motivações para as coisas, né? Ele vai dar uma explicação. Mas a grande verdade é que nós fomos feitos para o amor, para conviver com Deus e com as outras pessoas. E quando a gente se esconde, a gente, na verdade, já desistiu de viver há muito tempo. Quando a gente vive simplesmente para mostrar para os outros coisas que a gente tem, a gente já desistiu de viver faz tempo. Quando a gente gasta um dinheiro que a gente não tem para mostrar para a gente que a gente não gosta, aquilo que a gente não é, isso é completa desistência da vida, é completa aparência, é completa... Por dentro eu já morri, porém eu quero convencer os outros de que eu estou vivo. Eu quero que os outros acreditem que eu estou vivo. Essa já é a morte. Mas aqui, de uma maneira muito honesta, Elias ele fala: eu já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. E o que eu quero colocar para você... Eu sei que o cristão, via de regra, ele tem essa ideia de que o suicídio é um pecado... imperdoável. Tem aquela ideia de que, depois que eu pequei, eu tenho que ir lá e pedir perdão para Deus, e daí Ele me perdoa e daí eu estou salvo de novo. Né? E esse mecanismo, ele fala que alguém que morre porque se suicidou, ele não tem tempo de pedir perdão, e por isso ele iria para o inferno, como se a salvação fosse algo de mérito. Né? Como é que você vai perder algo que você não mereceu ganhar? Essa é uma das lógicas da salvação. Mas, por outro lado, a gente tem pessoas que entendem que a salvação não se perde e, às vezes, ele pode virar, um suicida muito mais eficiente quando ele sabe que ele não... Só que, ele já morreu por dentro. E eu queria perguntar para você se você passou por isso daí e simplesmente não levou a cabo porque tinha a ideia de que o suicídio é um pecado imperdoável. Quem sabe se você não falou isso, você pode ter orado e pedido: Deus, por favor, me leve. Ou você pode ter falado para Deus: Deus, por que Jesus não volta logo? E na verdade esses são sinônimos muito fortes para o cristão. Esse é um sinônimo, isso é um alerta de que você deve me procurar agora. Você deve procurar um psiquiatra, você deve procurar alguém. Mas eu me comprometo a receber esse teu alerta para que você fale comigo e eu possa conversar com você. Esse é um alerta. Você precisa valorizar esse alerta. Se você pediu para Jesus voltar logo, ou você pediu no silêncio da tua oração: Deus, por favor, me leva. Esses são paralelos disso aqui. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. E nisso ele revela que a ideia suicida ela está na ausência da esperança. Eu tenho certeza que amanhã vai ser pior do que hoje, amanhã vai ser pior do que ontem. Não faz nenhum sentido eu continuar aqui. E por isso que a esperança ela é um dos elementos da fé. E ela é tão importante quanto a fé e só menos importante do que o amor. Que Paulo diz que permanecem a fé, a esperança e o amor, e o maior desses é o amor. O amor realmente é maior do que a fé, é maior do que a esperança. E tantas vezes, nessa irracionalidade, a gente pensa que pode ser alguém... Não, é porque eu não sou amado, ninguém me ama. Eu vou te falar que eu já vi pessoas extremamente amáveis terem esse tipo de pergunta, terem esse tipo de ideia. Eu já vi pessoas com extrema fé, e não é por menos quantos e quantos, de vez em quando a gente vê, de pastores, que teoricamente são pessoas extremamente mobilizadas pela fé, que entregaram sua vida para fazer isso, né? Imagina, qual que é a tua profissão? Minha profissão é convencer as pessoas de que Deus existe, que Ele ama, e que Jesus veio para morrer no lugar da gente. Cara, é uma loucura isso. E pessoas com esse nível de fé, eles podem ter ideações suicidas? Sim, porque isso não tem a ver com fé. Alguém pode falar: não, porque ele perdeu a fé. Não é por causa que perdeu a fé. Você vai apontar para o problema errado. Na verdade, isso é sempre o intuito de esperança que falta.
É lógico que existem muitos neurohormônios que regulam isso. Existem doenças e a gente está... Assim como você pode ter pressão alta, assim como você pode ter diabetes, assim como você pode ter um câncer. E acredite, não é porque tem câncer que está em pecado. Assim como se você não tem câncer, não quer dizer que você é mais santo que o outro. Se é que você já ouviu isso em alguma igreja alguma vez ou algum cristão falando. Mas a verdade é que a vida estressa. A ausência de estresse nem boa é. A gente é feito para ser mobilizado. A fé é ser mobilizado. Na verdade, quando a gente está com a trava do sofá, couch lock, é muito parecido com isso aqui. Elias, ele vai lá e ele ficou travado debaixo de uma árvore. Ele foi lá e dormiu embaixo da árvore. O anjo falou, levanta e come. E depois ele trouxe mais coisa, o anjo trouxe mais coisa para ele. Levanta e come, sai daqui. Vamos se mobilizar. Sim, porque a fé nos leva a obras, a fé nos leva a servir. E quando não tem esse elemento de servir, acredite em mim, a fé não existe. A fé não existe. Mas eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Sim, você é aquilo que Deus diz que você é. Mas a salvação é pela fé, que ela não é por obras, mas ela se expressa dessa maneira. E estar mobilizado nisso é aquilo que nos conecta a Deus, que nos permite ver o amor de Deus chegando a pessoas. Mas só que existe, depois desse estresse bom, existe uma fase de esgotamento. Essa fase de esgotamento que muita gente pega, ela é uma sobrecarga, mas tem gente que remete ao burnout. E é muito legal o que o burnout quer dizer. Porque a gente vive numa sociedade muito trabalhista, né? Eu sei porque, como médico, a gente recebe volta e meia pedido de atestado para pegar algum tipo de benefício. Não é nada incomum. E muitas vezes a gente recebe pedido de atestado de pessoas completamente saudáveis. E que, na verdade, elas invejam alguém que está encostado. E elas sonham em ser aquele encostado. Para não precisar ser produtivo, para poder sobreviver. E, na verdade, está só existindo. Mas o burnout, por essa mentalidade, muitas vezes é ligado a alguém que está trabalhando demais. Não, ele está trabalhando muito. É lógico que trabalhar muito esgota de várias maneiras e a Bíblia manda a gente descansar. Mas o burnout, ele não é excesso de atividade. Na verdade, burnout, ele é falta de atividade que te traga sentido para a vida. Então, quer esteja fazendo muita coisa, quer esteja fazendo pouca coisa, nada daquilo faz sentido. Nada daquilo exprime vida dentro de mim. Mas ele começa esse processo por aí. E, acredite, quando está nessa fase, ainda não está doente. Ainda está na fase de procurar um psicólogo, está na fase de procurar um psiquiatra para dar um suporte medicamentoso. Está na hora de, se reúne com pessoas na tua igreja, se reúne num LED junto com a Pixel. Se cerque de pessoas. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Se você estiver sozinho, estou eu e Jesus. Não, me desculpa, a Bíblia fala que não é saudável. Sempre esteja com mais alguém. Está servindo junto da igreja, sempre faça com mais alguém junto. Não faça as coisas sozinho. Não faça a vida sozinho. Depressão, transtorno de ansiedade generalizada. Você conhece tantos diagnósticos, porque a saúde mental ela é uma realidade na nossa geração. Antigamente alguém era só louco, era só doido. Qualquer coisa que ele tivesse, ele era, não, aquele ali é um anormal. E hoje em dia a gente tem várias classes do que aquilo ali é. Ele tem um transtorno de ansiedade, não, aquele ali ele é hiperativo, aquele é TOC. E não, aquele ali já é mais esquizofrênico. E tem tantas coisas, quem sabe você já conheça esquizofrênicos que tomam medicação e vivem uma vida completamente normal, porque estão se tratando. Mas às vezes você está só num ponto que ainda está em insônia. Você já viu aquele crente que fala, não, ele está com insônia, não, mas ele fala que, não, Deus me acordou de madrugada para orar. Nem sempre é isso. Às vezes é um alerta, isso é um trigger para pedir ajuda.
Porque a igreja é justamente sobre conviver com pessoas com quem eu possa pedir ajuda. Outro sintoma é irritabilidade. Se tornar impulsivo, se tornar completamente irritado, sem domínio próprio. Alterações de memória, sono, alterações de humor. Sim, nesses momentos ele ainda está na hora de procurar ajuda. Elias aqui, ele pediu ajuda. Aqui fala que é um anjo que chegou. A Bíblia, muitas vezes, ela refere a anjo como seres diferentes da gente. Mas tem inúmeros trechos da Bíblia que são pessoas e está dizendo que é um anjo. Quando Jesus ressuscitou, tem livros que falam que as pessoas que foram ver ele na tumba encontraram anjos. E em Marcos diz que encontraram um menino vestido de branco. Mas aqui fala que um anjo veio e ajudou ele. Ele pediu ajuda, sim, ele pediu ajuda para Deus. E Deus mandou o quê? Uma pessoa. Mandou um anjo. Quem sabe se não tivesse nenhuma pessoa disponível, Deus responderia dessa maneira, porque ele fugiu para o deserto, onde ninguém pudesse encontrar em linha reta durante um dia inteiro. Ele estava desesperado, porque a mulher falou que ia perseguir ele. Os outros 450, ele viu o fogo descer do céu e consumir eles. Ele tinha acabado de passar por um avivamento daquilo ali. O que ele estava vendo era a maior experiência de poder que ele já tinha visto. E até que ele chega nesse daí que é o pensamento suicida. O pensamento suicida, que é aquele que leva pessoas a fazerem coisas horrorosas consigo próprias e horrorosas com outras pessoas. Como o menino de Saudades. Simplesmente dizer, não, ele é um assassino, ele é um louco, ele é um serial killer. Ele tinha que ser picado em pedacinho e exposto pela cidade. Cara, nada disso altera o passado. Porque é alguém que, quem sabe, que estava dando muito sinal de que precisava de ajuda. E ele não foi ajudado, ele não buscou ajuda, ele não foi orientado a buscar ajuda. Alguma vez você pediu para Deus te levar nesses tempos? Alguma vez você comentou com alguém que queria que Jesus voltasse logo? Entenda que Elias, o passado épico de Elias, não evitou que acontecesse aquilo com ele que aconteceu. Ele tinha acabado de sair de uma cena heróica. E ele saiu fugindo. E falou que a vida dele não tinha nenhum sentido. E que Deus levasse ele de uma vez. O anjo do Senhor tocou nele e disse, levante e coma, porque a tua viagem vai ser muito longa. Então ele levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. É aquela sensação da solidão. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias era um cara do fogo, cara do reteté, do sapatinho de fogo, cara pentecostal. E tantas vezes você, quem sabe, teve experiências disso que são completamente válidas e muitas vezes elas são muito mais humanas do que você estava pensando antes, do que espirituais. São mesmas experiências que pode-se ter numa igreja ou, desculpe a comparação, num terreiro, numa rave, num show muito bom. Que as sensações elas são sempre humanas, elas são sempre do corpo. Então não são exatamente as sensações que te indicam aquilo que é espiritual.
Às vezes você pensa que, se eu pudesse voltar e ter aquele culto que vai até as 2 da manhã, aí eu sentiria a presença de Deus e estaria tudo muito melhor. E quem sabe fosse assim que Elias pensava, porque ele passava por esse tipo de coisa. Ele era um cara do terremoto, ele era um cara do vendaval, ele era um cara do incêndio. Mas de repente ele encontrou a voz de Deus numa brisa suave. Esse que é o Deus dos montes e o Deus dos vales. Ele vai estar numa brisa suave e calma e falando com você. Dentre as diversas vozes que tem na cabeça. Ele é uma voz que precisa estar alinhada com a Bíblia. Então Deus orienta para ele, volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja um monte de gente como rei, unja como profetas. E o mais legal é que nisso aí que ele volta. Ele fala lá no versículo 21, que ele encontrou Eliseu. Aqui no 19, vão aqui mais de trás. Filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 10ª parte da parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Você já percebeu que Deus sempre usa pessoas que estavam trabalhando? Se você estiver esperando ele te chamar, ele não vai te chamar. Ele vai te chamar quando você estiver trabalhando. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Ele disse, então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a parelha de boi e os matou e queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Nesse processo todo ali, quando Elias estava sozinho, Deus falou para ele, volta, unja um monte de gente e procure alguém que vai te auxiliar, procure um parceiro, vai ter alguém que vai trabalhar com você. Ele encontrou um discípulo, ele encontrou alguém que seria a esperança da próxima geração. Ele encontrou alguém que ia aprender com ele e que, na verdade, se acompanhar a história, ele virou pelo menos o dobro daquilo que Elias já era. E olha que Elias era esse cara. Essa foi a resposta, um relacionamento. Alguém para quem ensinar tudo aquilo que ele já tinha. E, na verdade, para empoderar ele, capacitar ele a ser o dobro daquilo que ele foi. E de uma maneira muito doida, Elias, ele nem sequer morre, ele é abduzido, ele sobe para o céu e deixa a capa dele para Eliseu. E aquele é o símbolo da passagem, né? De que Eliseu se torna o profeta de Israel no lugar de Elias. E depois, com uma escola de profetas, faz muitos outros profetas. É engraçado que se você pegar e olhar no timeline da Bíblia, assim, nesses cortes malucos que ele tem, Eliseu, ele sobe para o céu e ele é transportado no tempo. E nessa viagem no tempo ele vai parar lá com Jesus no Monte da Transfiguração. Então você consegue encontrar essa trajetória onde ele passa por Elias, treina Elias e ele é transportado até Jesus no futuro. Deus sempre vai responder tuas orações te apontando para Jesus. Sempre é esse o lugar para onde ele vai te levar, a pessoa para quem ele vai te conectar. É inevitável, a Bíblia toda aponta para Jesus, por isso que ela é válida. Deus nunca te chamou para acreditar na Bíblia, Ele chamou para que acreditasse em Jesus. E Jesus cita a Bíblia. A autoridade que a Bíblia tem na minha e na tua vida, ela vem de Jesus. Não é Jesus que tem a autoridade que a Bíblia tem. Eu confio nela, porque Jesus disse para eu confiar. E ela é a minha principal fonte de sanidade mental. Ela é a minha principal fonte daquilo que é ser humano, daquilo que é me tornar humano de novo. É ela que me conecta com pessoas. É disso que eu quero orar por você. Se a pandemia não mexeu com as tuas emoções, você não está normal. E para todos os outros com quem ela mexeu as emoções, você é humano, você está completamente dentro do normal. É por você que eu quero orar. Essa pandemia não é só um espírito de morte que ronda tudo. É um espírito de engano e de mentira e de conspiração e de dúvidas e de tantas outras coisas que nem a gente da saúde tem toda a ideia do espectro que isso aí tomou em tantas áreas, tantas outras áreas. Mas
Jesus, ele nos aponta para uma espiritualidade saudável no meio disso aí tudo que está acontecendo. E que o espírito saudável ele traga a saúde à minha, à tua mente, à minha, à tua consciência, seja lá o que isso for. Deus, ele é soberano sobre o caos. Eu quero orar para que Jesus traga ordem e traga uma paz que excede todo o entendimento para você. Assim como ele traz para mim, e assim como de vez em quando eu tenho que pedir de novo para ele, e ele traz. E quanto mais próximo de pessoas eu tô, mais rápido essas coisas se reparam. E quanto mais sozinho eu tô, mais penoso é o caminho para isso acontecer. E você pode fazer isso agora e dar esse passo de fé, cruzar essa linha da fé, falando: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Então você repita comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque você é o caminho, a verdade e a vida abundante. Você é aquele que nos traz a esperança a todo momento. Você é aquele que é o resultado da fé, a conexão nossa com o Pai. Você é aquele que veio nos conectar a Deus, não como só aquele Deus Senhor distante, mas como um Pai próximo, que está cuidando o tempo todo, aquele que está pronto para ouvir a minha oração e responder ela no mesmo instante, conforme a minha fé. Obrigado porque você nos trouxe até aqui. A cada um de nós que estamos ouvindo, a gente é grato. Frente a tantas coisas que a gente tem visto. E eu peço para Ti, Pai, que traga a saúde mental que excede todo entendimento. Que você nos leve aos melhores profissionais se for necessário. E que a gente não seja iludido religiosamente de achar que a gente vai conseguir superar isso sem outras pessoas por perto. Porque o Senhor é capaz de mandar um anjo de jaleco para chegar para nós e dizer: levanta e come. Isso ser um anjo que você mandou é muito comum. Pai, muito obrigado porque o Senhor está agindo agora em mentes, em corações, trazendo nova esperança e trazendo um propósito para continuar as coisas, trazendo força para resistir às oposições e os obstáculos e as dificuldades. Pai, que a Tua voz ecoe no nosso coração e na nossa mente mais forte do que as notícias do jornal. E que a história que a gente realmente acredite seja a história da Tua palavra. E não as muitas notícias de WhatsApp e todos os seus vieses que tem por trás disso. E te agradeço demais, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de se conectar em alguns dos LEDs. A gente tem diversos, tem um aplicativo maravilhoso para você encontrar o teu e se conectar mesmo para ontem. É muito importante estar conectado nisso daí. Os LEDs são feitos porque a gente precisa de uma igreja doméstica. Você precisa estar conectado a pessoas. E se a minha pregação não gerar em você uma vontade de conversar com alguém sobre esse assunto, ela foi completamente fracassada. O meu objetivo não é te trazer respostas prontas, mas é te trazer assuntos para você conversar com pessoas. Porque o mais importante não é o destino. O mais importante não é a jornada. O mais importante são as companhias que você tem durante esse tempo todo. Tenha uma excelente semana.